A Igreja Adventista é criticada por guardar o sábado e muitos críticos chegam a dizer que o Adventista troca a salvação da cruz pelo sábado. Mas será que isso é verdade? Será que o sangue nos umbrais da porta da casa dos hebreus, lá no Egito, foi um ponto de salvação para eles? Ou foi um sinal de obediência? Será que o cordão vermelho na janela da casa de Raabe, lá em Jericó, foi um ponto de salvação para ela e sua família ou foi um sinal de obediência? Descubra neste estudo a grande responsabilidade por trás da guarda do sábado, que fará total diferença para cada habitante do planeta dentro de pouco tempo e determinará o futuro de cada ser humano, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Quando lemos Apocalipse 11 e 19 e também os capítulos 12, 13 e 14, vemos que depois que o profeta vê o templo de Deus aberto no céu, com a arca dos 10 mandamentos, em seguida ele vê um povo que olha atentamente para esses mandamentos e esse povo guarda os mandamentos. Na realidade, ele viu uma mulher, mas mulher em profecia significa igreja. Então, aquela mulher representa a igreja de Deus e ela estava grávida. E assim, até ela dar à luz ao menino, aquela mulher, representa todos os que fizeram parte do povo de Deus, desde Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, Enoque, etc., até Israel. Depois que a mulher tem um menino e ele sobe para o céu, essa mulher representa os cristãos de todas as igrejas cristãs. E esse povo está sendo perseguido constantemente pelo dragão, representado por Satanás e os reis da terra. Mas ele não está interessado em todos os cristãos, mas somente num grupo específico, somente numa parte dessa mulher, só a parte que restou, a parte que sobrou dela. A Bíblia diz o remanescente da semente da mulher. Por quê? Porque ela foi tão perseguida, mataram tantos, mas ainda sobrou alguns. E aí o profeta fala de novo, os mandamentos de Deus. E então, quando João vê o templo de Deus aberto no céu, com a arca do testemunho, e testemunho ou testamento, conforme a sua tradução, é o termo que Deus usa para falar os 10 mandamentos. E colocarás dentro da arca o testemunho que eu te darei, e colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, e falarei contigo sobre o propiciatório dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Êxodo 25, 16, 21 e 22. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Então, depois que João vê o templo de Deus aberto no céu, com a arca dos mandamentos, ele vê em seguida um povo que guarda a lei de Deus, e o diabo está o tempo todo perseguindo o povo que guarda a lei de Deus. Quantas vezes ele não incitou as nações vizinhas a destruírem Israel? Fez de tudo para destruir, mas não conseguiu. Então ele mudou a estratégia, infiltrou-se no arraial do povo santo e minou a obediência do povo de Israel. E depois, quando o próprio Messias veio, ele tentou de tudo para fazer com que o Messias pecasse, mas ele não conseguiu nada. E como ele não conseguiu nada com Cristo, ele saiu igual um leão atrás dos seguidores de Cristo, os cristãos. Ellen White diz no livro Primeiros Escritos: Satanás, de novo, aconselhou-se com os seus anjos e, com ódio violento ao governo de Deus, disse-lhes que, enquanto ele retivesse seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveriam ser 10 vezes mais fortes contra os seguidores de Jesus. Em nada haviam prevalecido contra Cristo, mas deveriam derrotar seus seguidores, sendo possível. Em todas as gerações, deveriam procurar por ciladas para aqueles que crescem em Jesus. Referiu-lhes que Jesus dera aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los e para curar aqueles a quem eles afligissem. Então, os anjos de Satanás saíram como leões a rugir, procurando destruir os seguidores de Cristo.
Primeiros Escritos, capítulo A Ascensão de Cristo, páginas 191 e 192. Agora, será que ele amenizou a perseguição? Não, ela continua sendo 10 vezes mais do que foi a Israel. Depois que a mulher fugiu para o deserto, e ele fez de tudo para tentar pegar a mulher, e não conseguiu, então ele foi fazer guerra contra o remanescente dela, contra o que restou dela. O dragão está sempre perseguindo o povo de Deus, o remanescente da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus. Eles são alvo número 1 dos seus ataques, do ataque do dragão, e o último ataque dele contra o povo que guarda os mandamentos de Deus é exatamente a marca da besta. E esse ataque, a marca da besta, será um ataque tão atroz que vai dividir a humanidade toda em apenas 2 grupos. Primeiro, um grupo que recebe a marca dele e vai para o lago de fogo juntamente com ele e seus anjos, e o outro grupo formado pelos que guardam os 10 mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 9 a 12 explica isso muito bem claro. Então, veja que a questão da solenidade e respeito aos mandamentos é tão séria que só nesse trecho ela aparece 3 vezes, sem contar aquela parte da primeira mensagem angélica, que é uma clara referência a uma parte do 4º mandamento. Você pode ver isso em Apocalipse 14, 7. Então, se o católico guarda 8 mandamentos e o protestante desavisado guarda 9 mandamentos, qual mandamento comum aos 2 grupos de cristãos está sendo violado? De qual mandamento nós estamos falando? A violação de qual mandamento vai levar as pessoas para o lago de fogo? Claro, qualquer mandamento que você quebrar pode te levar para o fogo, mas quando chegar o tempo de prova, o mandamento que será posto como pedra de toque será será a guarda do sábado, porque a Bíblia fala que a terra toda vai adorar a besta e o dragão. Fala que na vinda do Filho do Homem, todas as tribos e todas as famílias da terra lamentarão. Fala que no grande dia do Deus Todo-Poderoso, o coração de cada homem vai ficar aterrorizado. Fala que a terra será destruída e todos seus habitantes também, porque eles violaram a lei de Deus e somente poucos homens restarão. Então, isso significa que a maioria dos habitantes do planeta será destruída. O número dos salvos é pequeno. A Bíblia diz assim que poucos homens, você pode ver isso em Isaías 24, poucos homens vão restar. Agora, quando pegamos esse modelo, esse comportamento que as pessoas nos últimos dias terão, descrito nessas profecias, então você vê que a maioria das pessoas vai se perder. E então nós trazemos esse modelo para a nossa realidade, e hoje o que é que nós vemos? A maioria da humanidade hoje está obedecendo a lei de Deus ou violando, ou quebrando a lei de Deus? A maioria dos habitantes da terra hoje está atropelando qual mandamento da lei de Deus? Qual mandamento da santa lei de Deus está sendo pisoteado pelos habitantes da terra hoje? Quando a Bíblia fala que a maioria vai se perder e a gente olha para o cenário mundial e o que a maioria das pessoas tem em comum com relação à lei de Deus, então nós vemos que a maioria está transgredindo a lei de Deus, mais especificamente em um quesito só, em um mandamento, o 4º mandamento. E exatamente o mandamento que Deus pediu para lembrar, ele é o mais esquecido. O centro do conflito final não será uma adoração de outros deuses, como em antigas idolatrias explícitas, e sim a inversão do sinal de autoridade. O drama se concentra no ponto em que a lei de Deus é desafiada e substituída por uma exigência religiosa do Estado, um dia de adoração que Deus não instituiu, associação à tradição e à imposição, o domingo em oposição ao memorial da criação e da redenção, o sábado. Assim, a guerra final será entre a lei dos homens e a lei de Deus, e o campo de batalha é a consciência. Quem define qual é o dia santo, quem define quando e como se presta culto. E agora, o principal, a quem você vai obedecer.
O sangue nos umbrais da porta da casa dos hebreus no Egito foi um sinal de obediência. O cordão vermelho na janela da casa de Raabe foi um sinal de obediência também. O sangue por si só não tinha poder para salvar. Quem salva é Cristo. O cordão também, por si só, não tinha poder para salvar, pois quem salva é Cristo. Mas, ao passar o sangue nos umbrais, ao colocar o cordão vermelho na janela, vimos claramente um ato de obediência. No final, o sábado será também um ponto de salvação. Não porque ele tem um poder para salvar, mas porque ele tem o poder de mostrar, de atestar se uma pessoa é obediente a Deus ou não. Porque guardar 9 mandamentos pode ser razoável para muitos, mas o sábado é inconcebível para muitos. Onde já se viu uma coisa dessas? Guardar o sábado, logo o sábado, o melhor dia para isto, o melhor dia para aquilo. Mostra o sábado na Bíblia. Bem, no livro de Apocalipse, vemos claramente que os dois lados estão atrás de adoração. A Bíblia fala que o dragão, através de seus agentes, os poderes do mar e da terra, vão requerer dos habitantes da terra a adoração. E ela afirma que a terra toda vai adorar a besta e o dragão. Por outro lado, Deus suscita um povo para alertar o mundo para não adorarem a besta, adorarem o Criador, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem adorar a besta ou receber sua marca, esse tal será lançado no lago de fogo. A Bíblia é muito clara e direta. O grande conflito concentra-se na questão da adoração e, mais especificamente, no dia de adoração estabelecido pelo próprio Deus desde a criação. O sábado do 7º dia não é meramente uma questão de preferência religiosa ou tradição cultural dos judeus. No Éden nem havia judeu. Ele representa o selo do Criador, o memorial eterno da criação. O domingo, instituído pela tradição humana e autoridade eclesiástica, torna-se o símbolo de submissão às leis dos homens acima dos mandamentos divinos. Assim, este não é um conflito sobre adorar outros deuses pagãos, mas sobre qual dia Deus santificou versus qual dia os homens decidiram honrar. O dia do sol, em oposição ao dia do Senhor. Quem tem autoridade sobre sua vida? Assim, o grupo que será encaminhado ao lago de fogo não guarda o sábado, mas sim o domingo. Por isso, guardar o domingo, no tempo da grande prova, no decreto dominical, levará as pessoas para o lago de fogo, porque eles menosprezaram o sábado, menosprezaram a lei de Deus. Por isso, Jesus, sempre que libertava uma pessoa, ele dizia: eu não te condeno, mas vai e guarda os mandamentos. Agora que você já está curado, vai e guarda os mandamentos, para que não aconteça coisa pior para você. Ah, você quer entrar na vida? Então guarda os mandamentos. Pecador não entra no céu. A lista dos que serão encaminhados ao lago de fogo é composta exatamente pelos que violam os mandamentos de Deus. Os idólatras: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Os homicidas: não matarás. Os adúlteros: não adulterarás. Os ladrões: não furtarás. Os mentirosos: não dirás falso testemunho. Os invejosos: não cobiçarás. Os que recebem a marca da besta: lembra-te do dia do sábado. E é por isso que no final só haverá 2 grupos de pessoas: os que recebem a marca da besta e vão para o lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos, e o outro grupo formado pelos que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 9 a 12 é bem claro nisso. Apresenta claramente esses 2 grupos. A mudança do sábado é um sinal ou marca da autoridade da Igreja Romana. Aqueles que, compreendendo os requisitos do 4º mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas
inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os seres humanos contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, aqueles que ainda persistem na transgressão receberão o sinal da besta. A passos rápidos, nós nos aproximamos desse período, quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma falsa religião, a qual se opuseram seus antepassados, que sofreram por isso a mais terrível perseguição. Então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional, que resultará em uma ruína nacional. Evangelismo, página 163, 164. Foi-me mostrado que Satanás está furtivamente tomando a nossa dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. E em nossa terra, nos Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que diz respeito à questão do sábado e agitará o mundo inteiro. Nosso tempo de trabalhar é curto e Deus nos chama como pastores e povo para que sejamos pessoas de prontidão, instrutores tão sábios quanto as serpentes e tão inocentes quanto as pombas precisam se colocar ao lado do Senhor e contra os poderosos. Há muitos que não compreendem as profecias relativas a estes dias. Precisam ser esclarecidos. Evangelismo, página 165. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas como sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. O Senhor se agradou em dar a seu povo a mensagem do terceiro anjo como uma revelação decisiva para ser apresentada ao mundo. João contemplou um povo diferente e separado do mundo, que se recusa a adorar a besta ou a sua imagem, que tem sobre si o sinal de Deus, que santifica seu sábado, o sétimo dia, que deve ser santificado como um memorial do Deus vivo, Criador do céu e da terra. A respeito desse povo, o apóstolo escreveu: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Evangelismo, página 163. Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos de Deus. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia.
porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Cada ponto da verdade sustentado por nosso povo terá de suportar a inquirição dos maiores intelectuais. Os mais elevados dentre os grandes homens do mundo serão postos em contato com a verdade. Portanto, todas as nossas interpretações devem ser examinadas rigorosamente e conferidas pelas Escrituras. Agora, parece que somos ignorados, mas nem sempre será assim. Processam-se os movimentos no sentido de colocar-nos em evidência, e se nossas teorias da verdade puderem ser reduzidas a cacos pelos historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Temos que, individualmente, saber por nós mesmos o que é a verdade e estar preparados para, com mansidão e temor, dar a razão de nossa esperança, não com orgulho, vanglória ou presunção, mas no Espírito de Cristo. Aproximamo-nos do tempo em que teremos de permanecer sós, individualmente, para responder pela nossa crença. Seremos atacados em todos os pontos, seremos provados ao máximo. Não desejamos manter nossa fé simplesmente porque nos foi transmitida por nossos pais. Semelhante fé não resistirá à terrível prova que está diante de nós. Precisamos saber por que somos adventistas do sétimo dia, qual a verdadeira razão que temos para sair do mundo como um povo separado e distinto. Os poderes das trevas dirigirão suas baterias contra nós, e todos os que são indiferentes e descuidados, que puseram suas afeições em seu tesouro terreno e que não procuraram compreender a relação de Deus com o seu povo, serão presas fáceis. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sofonias 1, 14 a 17. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apagados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor do dia da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Sofonias 2, 1 a 3. Estamos perto do final dos tempos. Foi-me mostrado que os juízos de Deus já estão caindo sobre a terra. O Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos que estão prestes a ocorrer. Luz irradia de sua palavra, contudo as trevas cobrem a terra e densa escuridão os povos. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 3. É o nosso dever inquirir a causa de tão terríveis trevas, a fim de podermos evitar os caminhos pelos quais os homens acalentaram tão grande ilusão. Deus deu ao mundo uma oportunidade de conhecer e de obedecer sua vontade. Deu-lhe em sua palavra a luz da verdade e lhe enviou advertências, conselhos e exortações. Mas poucos obedecerão a sua voz. Como a nação judaica, a maioria dos cristãos professos se gloria de suas superiores vantagens, porém não se mostra grata a Deus por essas grandes bênçãos. Por causa de sua graça infinita,
uma última mensagem de advertência é enviada ao mundo, anunciando que Cristo está às portas e chamando a atenção para a desprezada lei divina. Mas como os antediluvianos rejeitaram com zombaria e advertência de Noé, assim os amantes dos prazeres hoje em dia rejeitarão a mensagem dos fiéis servos de Deus. O mundo segue seu curso inalterado, absorvido como sempre em seus negócios e prazeres, enquanto a ira de Deus está prestes a ser derramada sobre os transgressores de sua lei. Nosso compassivo Redentor, prevendo os perigos que haveriam de cercar seus seguidores neste tempo, lhes dirige esta admoestação especial: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que sobrevivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Se a igreja tomar um caminho idêntico ao do mundo, virá a partilhar da mesma sorte. Ainda mais, como recebeu maior luz, seu castigo será maior do que a dos não arrependidos. Como povo, professamos possuir mais verdades do que qualquer outro povo na terra. Nesse caso, nossa conduta e nosso caráter devem também corresponder à nossa profissão de fé. Está próximo o dia em que os justos, qual semente preciosa, serão ajuntados para os celeiros celestiais, enquanto os ímpios, à semelhança do joio, o serão para o fogo do grande dia. Mas o trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos estarão até o fim em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. É assim que os filhos de Deus devem anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O amor divino, ardendo em seu coração, a harmonia e a semelhança de Cristo, manifestada em sua vida, será como um vislumbre do céu concedido às pessoas do mundo para que possam apreciar sua excelência. Os semelhantes se atraem mutuamente. Os que beberem da mesma fonte de bênçãos irão se unir entre si. A verdade, habitando no coração dos crentes, há de conduzir a uma abençoada e feliz unificação. Desse modo, a oração de Cristo, pedindo que seus discípulos fossem um como ele é com o Pai, será atendida. Por essa unidade espiritual, toda pessoa verdadeiramente convertida há de suspirar. Entre os ímpios, porém, há de prevalecer uma harmonia ilusória, que só em parte encobrirá a perpétua discórdia. Eles se acharão unidos em sua oposição à vontade e à verdade divinas, mas quanto ao mais, estarão divididos pelo ódio, competição, inveja e contenda mortal. O metal precioso e o comum estão agora de tal modo misturados que somente o olhar perscrutador do infinito Deus pode com certeza discernir entre um e outro. Mas o ímã moral da santidade e verdade há de atrair e reunir o metal puro, ao mesmo tempo que repelirá o falso e a escória. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Onde está, porém, o verdadeiro espírito do advento? Quem está se preparando para subsistir nesse tempo de tentação que se acha iminente? O povo a quem Deus confiou as sagradas, solenes e probantes verdades para este tempo está dormindo em seu posto. Por seu procedimento, diz: tenho a verdade, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ao passo que a testemunha verdadeira o adverte: não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Com que fidelidade retratam essas palavras a presente condição da igreja? Não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pelos servos do Senhor são transmitidas mensagens de advertência ditada pelo Espírito Santo e descobertos defeitos de caráter aos que se têm desviado
Eles, entretanto, dizem: isso não se aplica ao meu caso. Recuso essa mensagem. Estou fazendo o melhor que posso. Creio na verdade. Aquele mau servo que em seu coração diz: meu senhor demora, professa estar esperando a Cristo. É um servo que só aparentemente se dedica ao serviço de Deus, enquanto no coração se entregou a Satanás. Diferente dos escarnecedores, não nega abertamente a verdade, mas pela conduta revela o desejo que sente de que a vinda do Senhor demore. O orgulho torna-o descuidado em relação aos interesses eternos. Adota as regras do mundo e age de acordo com as suas práticas e costumes. O egoísmo, o orgulho e as ambições mundanas nele predominam. Temendo que seus irmãos levem alguma vantagem sobre ele, deprecia seus esforços e contesta suas razões. Desse modo, espanca seus servos. À proporção que se vai alienando do povo de Deus, une-se mais aos ímpios, e é achado comendo e bebendo com ébrios, associando-se com o mundo cujo espírito compartilha. Dessa maneira, é embalado numa segurança carnal e vencido pela negligência, indiferença e ociosidade. A causa propriamente dita do mal foi a negligência da vigilância e da oração secreta, seguindo-se naturalmente a negligência de outros deveres religiosos. Sendo assim, preparado o caminho para todos os pecados subsequentes. Cada cristão é assediado pelas seduções do mundo, pelas solicitações da natureza carnal e por tentações diretas de Satanás. Ninguém está livre dessas coisas. Não importa qual tenha sido nossa experiência, não importa quão elevada seja a nossa posição, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus ou seremos dirigidos por Satanás. As instruções do Salvador aos discípulos foram dadas em benefício de seus seguidores de todos os tempos. Tinha em vista os que viveriam próximo ao fim dos tempos, quando disse: olhai por vós, é vossa tarefa cultivar no coração, cada qual por si, as preciosas virtudes do Espírito. Satanás está trabalhando com inabalável perseverança e intenso ardor, a fim de atrair para suas fileiras os seguidores professos de Cristo. Está operando com todo engano de injustiça aos que perecem. Satanás não é, porém, o único agente pelo qual é sustentado o reino das trevas. Quem convida ao pecado é um tentador. Quem imita o grande impostor se torna seu auxiliar. Os que emprestam sua influência para favorecer uma obra má estão prestando um serviço a Satanás. Os atos revelam princípios e motivos. Os frutos apresentados por muitos que pretendem ser plantas da vinha do Senhor revelam que são apenas espinheiros e abrolhos. Toda uma igreja poderá sancionar o procedimento errado de alguns de seus membros, mas essa sanção não prova que seu erro seja justo. Ela não pode colher uvas dos espinheiros. Se alguns dos que professam crer na verdade presente pudessem compreender sua verdadeira condição, haveriam de se despertar da misericórdia divina. Tem exercido toda a sua influência contra a verdade, a voz de admoestação e o povo de Deus. Estiveram a fazer deste modo a obra de Satanás. Muitos se tornaram de tal modo envaidecidos em razão de seus enganos que jamais poderão se reabilitar. Semelhante estado de apostasia não pode prevalecer sem acarretar a ruína de muitas pessoas. A igreja tem recebido advertências e mais advertências. Os deveres que tem e os perigos que corre o povo de Deus foram claramente expostos. Entretanto, o elemento mundano está nela agindo fortemente. Costumes, práticas e modas que tendem a desviar de Deus as pessoas há anos têm estado lançando raízes, a despeito das advertências e exortações do Espírito Divino. E afinal, seus caminhos se tornaram retos aos seus próprios olhos, e a voz do Espírito mal é ouvida. Ninguém pode prever até onde se embrenhará no pecado quando uma vez se tiver rendido ao poder do grande enganador. Satanás entrou em Judas Iscariotes e induziu-o a trair seu Senhor. Induziu Ananias e Safira a mentir ao Espírito Santo. Os que não estiverem inteiramente consagrados a Deus podem ser levados a fazer a obra de Satanás,
ao passo que se jactam de estar fazendo a obra de Cristo. Irmãos e irmãs, eu vos exorto, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A fim de conservar o calor e a pureza do amor de Cristo, vocês precisam de constante suprimento da graça divina. Tem feito todos os esforços para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus? Muitos que deviam tomar atitude decisiva do lado da justiça e da verdade manifestaram fraqueza e indecisão que incentivaram os assaltos de Satanás. Os que deixam de crescer na graça, não se esforçando por atingir o mais alto padrão das realizações divinas, serão vencidos. O mundo é para os cristãos um país de estrangeiro e inimigos. Se não se revestirem da armadura de Deus e usarem a espada do Espírito, serão vencidos pelas forças das trevas. A fé de todos há de ser testada. Todos deverão ser provados como o ouro é pelo fogo. A igreja se compõe de homens e mulheres imperfeitos e cheios de fraquezas, que necessitam da prática constante do amor e da contemplação. Entretanto, faz tempo que reina uma atmosfera de mornidão espiritual. Penetrou na igreja um espírito mundano, seguido por frieza recíproca, acusações mútuas, maldades, contendas e iniquidade. Se fossem pregados menos sermões por parte de homens não consagrados no coração e na vida, e se mais tempo fosse devotado a humilhar o coração diante de Deus, haveria esperança de que o Senhor viesse em seu auxílio a fim de curá-los de sua apostasia. Muitas das pregações destes últimos tempos produzem uma falsa segurança. Os importantes interesses da causa de Deus não podem ser sabiamente tratados pelos que mantêm tão pouca real ligação com Ele, como o têm feito alguns de nossos pastores. Confiar a obra a tais pessoas seria o mesmo que entregar a crianças ao comando de grandes navios no mar. Pessoas destituídas de sabedoria divina e do poder vivificante de Deus não são competentes para conduzir a embarcação do Evangelho por entre os obstáculos e tempestades. A igreja está atravessando um período de sérios conflitos, mas a despeito do perigo, muitos estariam dispostos a confiar sua direção a pessoas que certamente a fariam afundar. Necessitamos agora de um piloto a bordo, pois estamos nos aproximando do porto. Como povo, devemos ser a luz do mundo. Mas quantos são como as virgens loucas, que não levaram azeite nos vasos com as suas lâmpadas? Que o Senhor, abundante em misericórdia e cheio de perdão, tenha piedade de nós e nos salve, para que não venhamos a partilhar da sorte dos ímpios. Neste tempo de lutas e provações, precisamos de todo apoio e consolação que podemos obter dos princípios justos, convicções religiosas estabelecidas, íntima certeza do amor de Cristo e rica experiência nas coisas divinas. Só chegaremos à estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus como resultado de um crescimento constante na graça divina. Que poderei dizer a fim de lhes abrir os olhos cegados e iluminar o entendimento espiritual? O pecado deve ser crucificado, uma transformação moral completa tem de ser operada pelo Espírito Santo. Devemos compenetrar-nos do amor de Deus e ter fé viva e perseverante, que é o ouro provado pelo fogo. Só o podemos obter de Cristo. Todo o que sincera e diligentemente buscar essas coisas se tornarão praticantes da natureza divina. Seu coração se encherá de ardente desejo de conhecer a plenitude do amor que sobrepuja todo entendimento. A proporção que for crescendo na vida espiritual será mais perfeitamente capaz de compreender as elevadas e enobrecedoras verdades da palavra de Deus, até que pela contemplação seja transformado e se torne apto a refletir a semelhança de seu Salvador. Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 8. O dia do Senhor está perto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.